Eu queria me ater aqui, senador Assir, apenas ser muito breve no debate, já que o nosso companheiro já deu os números e as reivindicações com relação aos conflitos de Rondônia. Mas eu queria trazer presente para aqueles que estão em casa e que estão nos assistindo, que estão no seu local de trabalho vendo esse debate, e também para essa comissão, de que nós estamos vivendo um momento fundamental nesse país, onde o modelo de agricultura pode nos levar a um caos como nunca antes na história desse país aconteceu. Um modelo de agricultura baseado na concentração de terra, um modelo de agricultura baseado pura e simplesmente na propriedade privada da terra, um modelo de agricultura baseado na produção de monocultivos para exportação, e um modelo de agricultura que não gera emprego e trabalho nem renda no campo. Haja vista que cada vez mais as cidades estão sendo inchadas porque não tem gerado emprego no campo nem oportunidade para a juventude. Então, esse modelo, baseado em todas essas coisas que eu coloquei agora vem um elemento fundamental. O Brasil, esse ano, senador, uma denúncia que trazemos aqui para essa comissão, o Brasil, esse ano, já é bicampeão mundial em consumo de veneno na agricultura. O nosso povo está morrendo de câncer, o nosso povo está morrendo envenenado na produção de alimento, o nosso povo está morrendo envenenado aqui nas cidades, consumindo veneno. Então, esse modelo de agricultura é um modelo que nós precisamos debater a fundo no Senado, na Câmara, nas escolas, nos acampamentos, nos assentamentos. Esse modelo que gera as commodities agrícolas, importante para a economia do país, mas, ao mesmo tempo, ele gera um desserviço ao meio ambiente, um desserviço à humanidade, e também o mesmo volume de recursos que ele traz, ele consome em muito maior velocidade por conta de todos os problemas de saúde que causa esse modelo de agricultura completamente envenenada. Junto a isso, senador, nós temos aí um debate sendo feito e muitas ações do governo e do Congresso brasileiro sendo colocado em prática, que é um risco para o povo brasileiro que nós precisamos discutir também. Por exemplo, o Código Florestal. O Código Florestal, do jeito que foi aprovado na Câmara e no Senado, e do jeito que está sendo sancionado pela Presidenta da República, significa que mais de 75 milhões de hectares estarão no mercado de terra para ser adquirido, inclusive, Claudinei, como tu mesmo colocasse, pelos estrangeiros. Nosso país está sendo novamente recolonizado pelos estrangeiros, que estão adquirindo e comprando muitas terras para a produção desses commodities. Então, o Código Florestal, da forma que foi aprovado e da forma que está sendo sancionado aí, onde as reservas legais e as APPs não estão mais sendo levadas em consideração, significa que a devastação do meio ambiente será muito pior, e aquelas catástrofes que a gente sempre costuma ver no período das chuvas ou no período das secas, elas tendem a se prolongar muito mais. É esse debate que nós queremos fazer sobre a questão da terra. E sobre a questão da terra, o debate fundamental na nossa luta é a reforma agrária. E a reforma agrária, infelizmente, ela tem sido tratada hoje como questão de miséria. Eu queria chamar a atenção disso, porque a reforma agrária não é um programa de compensação social. A reforma agrária é um programa de desenvolvimento do interior desse país. A reforma agrária tem que ser um programa econômico de desenvolvimento, porque, senador, enquanto a agricultura do agronegócio apenas ela gera 2, 3 empregos por hectare, a agricultura familiar e a reforma agrária gera em torno de 8 a 9 empregos. Ela gera renda, ela contém o êxito rural. Então, é nesse sentido de que a reforma agrária tem que ser tratada e debatida nos governos, no Senado, na Câmara e nos debates onde nós estamos tratando, porque a reforma agrária ela pode possibilitar a gente produzir alimentos sem veneno, ela possibilita nós produzir
alimentos para alimentar o povo brasileiro e não apenas soja para alimentar ou para ser entregue nas grandes indústrias norte-americana, chinesa e japonesa, mas que a gente possa produzir de fato alimento para acabar com a fome nesse país, para poder ter acesso, que as pessoas possam ter acesso à terra para produzir alimento e, a partir disso, produzir uma cultura camponesa que está sendo devastada por conta de toda essa reconcentração de terra que a gente tem visto por aí. Só para ir finalizando aqui, senador, alguns dados e que nos preocupa bastante com relação aos últimos anos da reforma agrária no nosso país e que nós queremos trazer aqui para o Senado, para essa comissão e para aqueles que estão nos ouvindo. Em 2008, os números vêm se reduzindo assustadoramente. Em 2008, foram assentadas, em média, 62 mil famílias. 2009, 50 mil. 2010, 35 mil. 2011, 22 mil famílias. E muitas dessas aí não são assentamentos, são regularizações fundiárias na área amazônica. E os dados atuais, pelo menos anunciados até então, de 2012, é de que nós até agora só temos assentamento de 4 mil famílias. Ou seja, esse será um dos piores resultados da reforma agrária. E, ao mesmo tempo, quando o número vem diminuindo, desde esse período aí que eu já colocado aqui, vem aumentando os conflitos agrários. Os conflitos agrários, senador, vem aumentando assustadoramente. O ano passado, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, em estudos reconhecido pela academia brasileira, reconhecido por todo o povo brasileiro, fez um levantamento, inclusive a Ouvidoria Agrária utiliza também dos estudos da CPT para fazer seus relatos. Os últimos dados da CPT é de que os conflitos agrários aumentaram de 2010 para 2011 mais de 15%. E quando a gente fala em porcentagem, a gente esquece de dizer de que nessa porcentagem tem gente que foi baleada, tem gente que foi assassinada, tem gente que foi amordaçada, tem gente que está sendo torturada, tem gente que está com as suas crianças sem ter acesso ao alimento, sem ter acesso à terra. Então, o conflito agrário, na tendência de que os números vêm diminuindo, a violência vem aumentando, os conflitos vêm aumentando e o companheiro Claudinei já trouxe os resultados aqui. E, por último, então, eu gostaria de trazer presente de que a Ouvidoria Agrária e o INCRA se responsabilizem, junto com a Polícia Militar de Rondônia, para investigar e punir, porque chega de impunidade quando a relação é tratada com o trabalhador rural. Muitas vezes a Ouvidoria Agrária, o Judiciário, a polícia faz a investigação, mas não há punição. Não há punição, então a gente está querendo trazer aqui presente de que a Ouvidoria Agrária, o INCRA e a própria Comissão da Reforma Agrária peça de que a Polícia do Estado de Rondônia investigue a fundo o caso da morte do Paraíba, porque todos sabem que foi crime agrário, da luta agrária, porque era na liderança do acampamento, havia várias ameaças de despejo, havia ameaça de morte, então já tem o anúncio disso, então tem que ser investigado e tem que ir para a cadeia o assassino dos trabalhadores rurais. Com relação a isso, então, da impunidade que vem acontecendo e dos conflitos que tendem a aumentar, por exemplo, senador, em 2004, em Minas Gerais, para trazer um dado mais geral, em Minas Gerais ocorreu um massacre de Felisburgo e até hoje, o mandante, o réu confesso do crime, que se dizia proprietário e que não era proprietário, inclusive isso constatado pelo próprio INCRA, não sequer foi a júri. Então, nós estamos fazendo toda uma batalha para que o Poder Judiciário, da forma que é super ágil, para dar despejo nas famílias sem terra, devia ser ágil da mesma maneira para poder prender os assassinos daqueles que apenas quer lutar pelo um pedacinho de terra para construir sua dignidade e construir e produzir alimentos. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer presente aqui o caso de Felisburgo, onde no dia 17 de janeiro desse ano, de 2013, será feito lá em Belo Horizonte o júri popular e nós esperamos que o Poder Judiciário, da maneira que é ágil para dar despejo nas famílias, devem ser ágil para prender
o Chafik, que é o mandante do crime e réu confesso no crime. E outros grandes conflitos que estão ocorrendo no nosso país. O presidente do INCRA já conhece, por exemplo, os casos que tem acontecido no Maranhão, da pistolagem, no Pará, agora no assentamento Milton Santos, em São Paulo, a Justiça, inclusive, agora um assentamento já criado, constituído, as famílias trabalhando, produzindo, a Justiça foi lá e pediu a reintegração de posse do INCRA, e isso nós temos alertado para a Ouvidoria Agrária, para o próprio presidente do INCRA, que isso pode virar aquilo que aconteceu lá em São Paulo, um novo caso, como o Pinheirinho foi lá na cidade de São Paulo, pode acontecer isso, ou talvez até pior, como aconteceu em Eldorado dos Carajás. Então, portanto, aproveitar essa oportunidade que Vossa Excelência nos dar aqui para trazer essas denúncias e chamar a atenção de fazer um debate da importância da reforma agrária para o desenvolvimento desse país e também, quem sabe, colocar na pauta aqui do Senado para a gente fazer um debate sobre a grande utilização de veneno na produção do alimento no Brasil hoje, que é um debate que deve ser encarado por essa comissão para a gente, inclusive, desmascarar esse modelo de agricultura atual.